Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Delas. E hoje tá muito especial, né, Lu? É isso mesmo. Hoje nós temos, além de um tema, uma convidada que, para mim, particularmente, assim, é muito especial mesmo. Vamos apresentar. Professora aposentada, atualmente atendendo online como terapeuta vibracional. À frente de trabalho são as leituras com baralho cigano terapêutico e os tratamentos vibracionais de 21 dias. Vera Carvalho, seja muito Seja bem-vinda. bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Aí me sinto honrada de participar, tenho acompanhado as gravações, né, as demais convidadas que já vieram. E assim, muito legal essa iniciativa de vocês. Muito obrigada. Obrigada, nós que agradecemos muito. Então, como eu disse, muito especial para mim, porque a Vera, como tem aqui, né, na descrição, embora hoje não seja mais a profissão fim, né, dela, ela foi professora por muitos anos e uma das professoras, assim, que me marcaram demais, né? Então, eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande e admiro também agora essa sua nova fase, esse seu novo trabalho, né? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Conta pra gente. Pode contar sobre a sua trajetória. Tudo começou, de repente, assim, como que surgiu essa ideia de professora partir para terapeuta holística? Sim, na verdade, muita gente migra a carreira, né? E eu descobri a terapia holística, eu já estava aposentada. Eu, assim, acho que uma vida inteira eu convivi com terapias holísticas, mas eu não tinha essa noção. Eu sempre gostei de tudo que era diferente, de tratamentos alternativos, tratei meus filhos com homeopatia, então essas coisas sempre foi benzimento, né? Isso eu sempre acreditei muito naquilo que a gente não vê e que está fora da medicina tradicional, não desmerecendo a medicina tradicional, né? Que dá para caminhar os dois tudo é um complemento, juntos, né? Um complementa o outro, os dois são essenciais. E quando eu cheguei no final da carreira, todo mundo sempre fala, né? Ai, fim de carreira, não vai fazer nada, aposentada. Você se aposenta com esse turbilhão de informações na sua cabeça, né? Até pouco tempo atrás, aposentar era se preparar para morrer. Pois é, ia falar exatamente isso. Hoje em isso. dia não é, né? Então, quando o meu último ano de escola, eu já fui pensando, né? Eu falei, como que vai ser? Porque eu queria me aposentar. Muita gente fala, ai, não, vai esticando. Eu falava, não, chega, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, eu quero sair. E aí, coincidiu com a pandemia. Eu me aposentei final de 2019 e naquele ano eu já estava mais afastada da escola, porque tinha umas leis que permitiam, né, que você se esperasse a publicação afastada. E eu comecei a fazer brinquedo para cachorro. Aí eu lembro, comprei para minha. Eu fiz um curso e eu já empreendendo, né? Eu já empreendia na escola, né? A minha passagem pela escola foi um grande empreendimento, porque eu estava sempre envolvida em coisas diferentes, sempre buscando coisas diferentes. Mas aí eu fui fazer um curso, porque eu tenho 4 cachorros, e eu queria fazer para eles. Fiz curso de brinquedo e de biscoito. Então, eu fazendo para eles, aí uma pessoa pediu, outra pessoa pediu. Aí Maria Alice, que é a outra professora mega empreendedora, para vocês é verdade. Aqui. A Maria Alice é mega. E ela me chamou para trabalhar com ela na feirinha daqui de Piedade. E eu fui vender os brinquedos. Então, metade de 2019 eu passei nesse empreendimento. Só que assim, o brinquedo, o artesanato de um modo geral, ele te força bastante. E eu fazia muito brinquedo de corda. E aí a tendinite da professora começou a despertar. Aí eu falei, gente, para vender não vai dar mais. Aí eu fui me afastando, entrou pandemia. Aí, né, acabou tudo isso por um tempo. E logo no começo da pandemia, eu descobri, muito por acaso, eu estava no grupo do WhatsApp, alguém me convidou para um curso de Reiki, e eu já tinha ouvido falar, porque a Lenita, que foi nossa diretora na escola, era reikiana, mas assim, era muito longe para mim o que era ser reikiano. E eu fui fazer o curso de Reiki online. Fiz o nível 1, fiz o nível 2, com esse profissional aqui de Sorocaba,
E quando a gente faz o reiki, eu não sei se vocês têm o conhecimento da técnica, Muito reiki é uma pouco. técnica vibracional, né? Que você promove, digamos assim, o tratamento por meio das suas mãos. Você capta a Energias, energia, né? Eu já a fiz um energia tratamento aqui, a uma energia vez. tá aqui o tempo todo. Mas você passa por iniciações, recebe símbolos e aí você faz o tratamento, tocando os chakras da pessoa. Não precisa tocar na pessoa, né? Sim, Você alinhando com a Passando a energia, mão. né? perpassa os chakras. A gente tem chakra até nos dedos, até os dedos dos pés. Mas você se concentra nos 7 chakras principais, que é aqui esse seu posicionamento da sua coluna vertebral, né? Do topo da Sim, cabeça até a ponta da coluna. E aí, cada nível que você faz um autotratamento para você se acostumar à técnica. E quando foi no nível 2, esse professor indicou um outro professor da internet para a gente fazer no canal dele, que ele tinha os 21 dias de autotratamento. O que aconteceu? Eu me encantei por esse professor e aí fui para ele. Ele é Ah, do Rio, mas eu já o conheço pessoalmente, já fiz curso que presencial com ele. bacana. Desde então, eu fiz muitos cursos. Não só com ele, com outros também. Mas ele é o grande transformador da minha vida nesse sentido. Com ele eu aprendi muita coisa. Legal. Eu até conto aí, depois mais tarde vou falar, como que eu entrei para o baralho cigano, né? E lá que eu aprendi, e daí em 2020 eu comecei. Foi assim, muito casualmente. Aí eu fui fazer o curso de psicoterapeuta holística com o Alisson, e aí fui Que embora, fui embora, bacana. fui embora. 2020 foi um ano de estudo. Então, a pandemia, ela teve os bons momentos na vida da gente. Para mim, né, eu perdi muitos conhecidos, mas eu não perdi ninguém da minha família. Sim. Então, eu posso dizer que, para mim, foi assim transformador. Foi nesse 2020 que muita coisa mudou na minha vida. Para muitas pessoas, para todo mundo, na Para verdade, todo né? mundo, De alguma né? maneira mudou. É, Aprendizado, isso, crescimento ou não, para isso. se transformar, né? É. Sim. Então, para tudo foi uma transformação. E eu já tive alguns depoimentos de pessoas que falaram que realmente foi a virada da chave que precisava, né? Isso. E entra muito na questão do que até você sugeriu para a gente falar como tema, da questão do autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Porque quando você passa por algumas situações, você precisa refletir sobre você precisa Precisa. pensar um pouco mais, que é o autoconhecimento que falta acho que para todo mundo falta muito de autoconhecimento, né? Falta, porque você se percebe que você não tem noção de verdade de quem é você nessas situações desafiadoras. Entendeu? Porque você, né, é muito fácil você ter autocontrole, você ter autoestima, você ter amor próprio, se você está tudo bem. Tudo bem. Aí acontece uma vírgulazinha fora do seu padrão de pensamento, da maneira como você acha que tem que ser as coisas, não precisa nem ser coisa ruim, coisa Sim. como uma pandemia, qualquer coisinha. Aí como é que você reage? Entendeu? Aí que está a grande surpresa. Então, autoconhecimento é você ter noção que você é frágil, que você erra, que você tem raiva, que você às vezes não perdoa. Entendeu? É você saber o que é que te afeta e trabalhar nisso em você. Digamos, você fala assim, eu odeio fulana. Por que você odeia fulana? Você pode saber que você a odeia, digamos, você fala, eu acho ela fútil. Você pode saber que você tem algo de fútil em você. O A pessoal fala futilidade muito está isso, em né? você. Que aquilo que a gente joga para os outros é o que a Isso. gente É o tem, que a né? gente tem, seja de bom, seja de ruim. Então, se te afeta tanto, é porque isso reverbera em você. E aí você tem que aprender a lidar com isso, tá? E as Não, eu terapias quero ajudam. Ajudam. Ajudam muito nisso. O baralho é Fala um pouquinho, assim, para a essencial. gente poder entender, porque assim como nós somos leigas, tem muita gente que às vezes não entende exatamente. Eu sei que é muito amplo, mas se tiver uma Sim. forma de falar, assim, resumidamente, o que tanto que abrange essa parte dessas terapias que podem ajudar? Quais são as terapias e as que você também atua, né? Que você vai falar um pouquinho do baralho, mas tudo que pode ajudar nesse montante Sim. de terapias. Então, a terapia holística, ela é um conceito que abrange o todo da pessoa, tá? Então, a medicina, ela se preocupa com a sua doença física. Você está com gripe, a medicina vai tratar a sua gripe.
A terapia holística, ela vai tratar por que é que você está desenvolvendo gripe, tá? A causa Nada que a gente começa no chama, a físico. causa, né? Causa e consequência. A causa, a Nada gripe é uma começa- consequência. Isso, a gripe é uma consequência de alguma coisa que você não administrou bem no Tá. seu campo emocional, Uhum. tá? Então, tudo começa no emocional, tudo. Tem muitos médicos trabalhando dessa forma já, tá? Com essa consciência de que se você não tratar o emocional do paciente, você vai ficar trocando de remédio só. E é isso mesmo, né? Porque, veja bem, tem muitas doenças que antes a gente mal ouvia falar. E hoje a gente ouve muito por conta verdade. das doenças emocionais, né? Então, assim, a gente está Exatamente. tendo um nível de depressão, crise de ansiedade, pânico altíssimo. E a gente não tinha, pelo menos, não se ouvia falar tanto quanto agora. Mas, por outro lado, aí você vê um monte de gente com doenças que você fala assim, puxa vida, isso daí era tão raro de a gente ouvir. E aí, o que causa essas doenças? Esses males, né? Que a gente fica assim, Exatamente. É. A modernidade, remoendo, né? né? A modernidade traz um pouco disso, porque a tecnologia avança, tudo avança, e o ser humano, ele tem hora que fica ali meio que, né, que A gente nem não um sabe João lidar Bobo com no tantas meio informações, das né? coisas. Isso. É tanta coisa que ele quer alcançar, que ele quer fazer, que ele fica perdido. Porque Tá. falta autoconhecimento. Falta o autoconhecimento. Por que que é importante você saber? Você tem que saber o seu limite. Você tem que saber, você não precisa ser igual aos outros. E não é, nem que você queira, Sim. tá? Então você tem que se conhecer para saber exatamente o que você quer. Quem é você? O que te importa de verdade? Né? O que você quer para a sua vida profissional? Por isso que tem muita gente que vai trocando de carreira, né? Trocando, Não se trocando, encontra, né? trocando, não se encontra. Tá? Eu não sei se a minha carreira, se o meu propósito enorme era ser professora. Quando eu comecei, na verdade, eu queria ser secretária bilíngue. Eu fui para curso de letras porque eu gostava do inglês. E na escola foi barranco abaixo, porque a Lu sabe o que é o inglês na escola pública. É. Né? Não estou criticando, gente. Aqui realmente não avança. É uma realidade, Sim. né? Né? To be or not to be, não é? A gente não sai muito daquilo. O aluno, para ele, sabe, fluir, ele tem que se empenhar demais, né? Sim. Se for acompanhar a turma, realmente não avança. Então, aí eu acabei sendo levada para a escola. Mas eu me sinto feliz de ter sido professora, 26 anos. Né? Não é uma coisa que fala, eu fui porque eu não tive opção. Não, Sim. eu fui levada a. E exerceu com muita qualidade, com E fiz muito o melhor amor. que eu pude, sempre, sempre, sempre fazendo o melhor. E aí é isso que acontece. Então, nem sempre você está no seu propósito, né? Que é moda falar, né? Eu estou aqui sim. para o meu propósito. Nem sempre, mas você tem que fazer as coisas acontecerem. Então, eu não sei se o meu propósito era ser professora, mas eu fui o melhor que eu pude. Então, isso é importante. E o Maravilhoso. autoconhecimento é isso. Eu não tinha essa noção, né? Eu até falo com esse meu professor, com os colegas de curso, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho agora no meu tempo de professora, eu teria feito muita coisa diferente. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu Eu ia tempo. falar isso agora. Tudo tem o seu tempo. E né? como é maluco isso, né? Quando a gente tem um autoconhecimento, assim, que você está falando e eu estou refletindo aqui, né? Se a gente tem esse autoconhecimento, tem muita coisa que a gente descarta, né? Então, por exemplo, eu não vou levar isso aqui em consideração, vou descartar que isso aqui não vai fazer bem para a minha vida e eu sigo ali na paz, trabalhando, e eu simplesmente descarto aquilo. Porque eu sei que aquilo ali vai me fazer mal, aquilo ali vai me prejudicar, então eu vou descartar aquela opinião, vou deixar entrar e sair, né? Só que é difícil a gente ter isso daí. desafiante para você chegar nesse nível, nesse grau de discernimento, de conseguir passar por isso de boa, né, sem que isso te afete de verdade. Você pode falar que não te afeta. Isso, só tá? tipo da boca para Você fora. pode falar, mas lá dentro a coisa tá. Você sabe, pode assim, até aquela se comichão preparar, que vai né? descendo, né? E é isso que vai te fazer mal. Você fala assim, isso não me afeta mais. Aí vem, pá, de um lado que você não estava esperando. Você fala, de novo? Fui Sim. surpreendida. Então aí entra a terapia holística com as técnicas que te ajudam a lidar com isso, a não se cobrar tanto, tá? A Legal. aceitar quem você é. Você não vai conseguir mudar o outro. Não vai. Nem seus filhos. Tá? Nem seus filhos. Desafiador também, É né? desafiador. Você quer que os seus filhos tenham a vida que você não teve,
que eles vivam a felicidade, né? Tenham os bens materiais, os bens emocionais, tudo de melhor. Mas você não vai conseguir isso. Até em comportamento, Eles né? que vão ter que trilhar esse caminho deles. Até em comportamento. E faz muito sentido para mim ouvir isso agora, porque eu passei por uma fase com o Henrico que recorria, assim, a tudo que me falavam, a óleos, a terapia, a terapeuta, e só começou a melhorar o nosso relacionamento, o comportamento dele, a hora que eu aceitei algumas questões. Tipo, na pandemia, ele pegou um momento em que ele só vestia pijama. Era pijama para tudo. E aquilo, assim, me doía, porque eu queria sair e, às vezes, fazer alguma coisa, mudar um pouco. E ele não queria. Depois que passou, né, a pandemia, ele não queria mais tirar o pijama. E virou guerra. Até o dia que eu falei assim, tá bom, ele não precisa fazer só o que eu quero, eu vou relevar. Pronto! Era o que precisava, entendeu? Simples assim. Mãe, eu vou de pijama. Vai! Comprei pijama para sair, para dormir, para aniversário, para passear. Pronto, fácil. foi uma virada de chave Mas por quê? A minha resistência em tentar mudar algo que não me pertencia. Que era dele, né? Não cabia a você. Por mais que ele fosse uma criança. Exato. Né? Claro que você está ali para auxiliar, para educar, para tentar mostrar o melhor caminho, não é verdade? Mas você não consegue viver a vida das pessoas. É isso. E isso é um aprendizado diário. Não adianta você falar, você venceu essa fase. Sim. Mas você falar, não, agora eu sou a mãezinha, a mãe que está todo dia de boa. Não sou, ninguém é. Então, é todo dia. Todo sabe? dia. O Reiki, ele tem um princípio que é só por hoje. Tá? Já ouvi. As 5 frases do Reiki começam por isso. Tá? Só por hoje sou calmo, só por hoje confio. E assim No início do dia. Só por hoje sou grato, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondosa. São os 5 princípios do Reiki. Se você conseguir exercitar 2 deles por dia, você já está fazendo um caminhar mais leve. Olha, que bacana. Depois Porque a gente vai pegar as palavras para compartilhar para as pessoas. Os 5, sabe, difícil, muita prática você consegue mesmo. um tempinho. Daqui a pouco você já está escorregando. Eu escorrego muito, não sou calma. Porque eu sou uma pessoa sem paciência. Eu sou impaciente para as coisas. Eu quero, sabe? Quer fazer? Vamos embora, e tem que ser na hora. E ainda tinha que ser do meu jeito. Agora que eu estou melhorando. A gente vai melhorando um pouquinho por vez. Eu traumatizei alunos, porque eu não deixava pôr corretivo no caderno. É verdade. Até hoje eu escuto isso. Eu encontrei os alunos e falo, professora, lembra que você me dava 9,5 porque tinha corretivo? Mas ninguém é perfeito, né? Isso até podia ter... Isso são fatos engraçados da carreira, né? Inclusive, você mencionou aqui, né, que a questão, falando um pouquinho de coisas engraçadas, de perrengue, da sua resistência em relação a isso também, ao baralho né? cigano. Conta pra gente. É o que você falou, né? As muitas técnicas que existem, são milhares, gente. Os óleos essenciais, né? A reflexoterapia, hipnoterapia, tem muitas coisas que você pode fazer. Aí, estou falando de coisas que eu não faço, que eu já fiz. Quando você começa a trabalhar com terapia holística, você faz tudo. O psicoterapeuta te dá uma noção de várias técnicas, tá? Você passa por muitas. E ali, cada vez que você passa, você fala, eu vou aprofundar nessa. Eu fui comprando curso. Tenho vários lá que eu não fiz. Isso não é bom. Não é bom. Você não pode ficar acumulando coisas, nem energeticamente. Sim. Né? Não pode acumular coisas que você não usa. E o curso é uma coisa que eu não estou usando. Então, eu estou me policiando nisso. Porque tudo que você conhece, você se encanta. Tudo faz muito sentido. E aí você quer fazer tudo. E ninguém dá conta de tudo. É verdade. Né? É verdade. Então, agora eu falei, não, eu vou centralizar naquilo que mais me satisfaz. E aí foi, esse meu professor, né, esse professor querido, lança curso, eu faço. E ele lançou umas 3 turmas do baralho cigano e eu, sabe, baralho acho que não, baralho acho que não. Mas por que era o seu preconceito? O que você sentia? Não sei explicar, sabe, baralho para mim ressoava com uma coisa de cigana, de adivinhação. Eu falei, eu não quero adivinhar a vida das pessoas, eu não tenho esse direito. Na hora que você falou baralho cigano, na minha mente veio isso também, então eu quero entender melhor. Eu tinha
preconceito muito forte. Eu só descobri que eu tinha esse preconceito fazendo o curso. Aí chegou lá uma turma, eu resolvi entrar. Ai, hoje é bendita a hora, mas na época foi maldita a hora que eu entrei. Porque formou uma turma muito pequena, sabe? Tinha 20 e poucos alunos só. Ele falou, olha, eu vou fazer só com isso. Eu falei, ai, Jesus, é pouco aluno, ele vai ficar no meu encalço. Falei, e agora? Eu vontade de voltar, sabe? Aí começaram as aulas. Ele trabalha online, ele forma grupos pelo Facebook. Ele dá aula pelo Olha, que Facebook ali bacana. ao vivo, né? Mas se você não assiste ao vivo, você pode depois assistir gravado. Então é muito interessante a metodologia dele. Comecei a fazer o baralho cigano. Aí, como eu contei para vocês, o que eu fazia? Eu assistia quando eu estava lavando louça, às vezes eu estava até vendo TV. E a aula ali ligada. Só para dizer que tô Só assistindo. para dizer que eu estava fazendo. Eu falei, ai meu Deus, eu não gosto disso. Eu fazia terapia já com outras pessoas também, além dele. Eu faço terapia com esse professor também. Terapeuta faz terapia. Todo mundo deveria fazer terapia. Já ouvi muito isso nos últimos importante. dias. Escolhe uma técnica que você se simpatize, um terapeuta que você confie e vai fazer. Tá? Nem tudo custa fortunas. Sim. Nem tudo. E hoje é muito mais caro no você Instagram, cuidar eu ensino um monte de técnicas. Sim, e é muito mais caro hoje você ter que cuidar depois de uma saúde, de uma depressão, de um remédio, do que você fazer algo gostoso para um momento, né? Sim. Bom, e aí eu fui. Quando chegou lá uns 3 meses de curso, ele entrou nessa linhagem dele, que ele trabalha com essa leitura terapêutica, que não é só você olhar e ler a carta. Você vai entrando na sua intuição junto, sabe? Não sei explicar. Você começa a falar e vem, você aconselha a pessoa em cima do resultado da carta que saiu para ela. Aí eu fiquei encantada. Eu achei lindo. Eu falei, nossa, isso é muito forte. Sim. E eu gostei demais. Só que eu tinha passado pelo curso, como diz o ditado, mal e porcamente, entendeu? Eu falei, ai meu Deus, e agora? E eu não saí por respeito a ele, eu não queria sair, ia parecer que eu saí do grupo. Sim. Era pouca, né? Pouco, uma turma pequena. Aí, sorte que eu não saí, porque daí, quando chegou nisso, eu me encantei. Aí eu maratonei, fiquei 2 semanas revendo todas as aulas anteriores. Conteúdo de 3 meses em 2 semanas. Quem nunca precisou fazer isso antes na escola? Nossa, fazendo anotações, estudando as cartas. Você não precisa decorar as cartas. Até hoje tem carta que eu ainda olho lá. Existe um guia para saber. Tem. Legal. Existe algumas vertentes do baralho cigano, tem a brasileira, tem a europeia, ele usa a brasileira, mas ele tem o método dele, então eu sigo o dele. Tá. E aí você se baseia ali, sai a carta do coração, o que é mais ou menos, se for na saúde, se for no trabalho, existem as áreas da vida. Tá. Eu dou uma olhada em algumas cartas, mas assim, é muita intuição junto. Tá. Quanto menos eu sei da pessoa que eu atendo, melhor. Olha só. Quanto menos eu sei, porque daí eu não me influencio. Já aconteceu de atender pessoa que eu conheço aqui de Piedade, não é amiga, mas eu conheço, e saiu coisas ali que eu falava, ai, não pode ser. Como que eu vou falar isso para a pessoa? Sabe, na área de relacionamento, por exemplo, eu vi que estava ruim. Tinha mais o relacionamento. E eu sabia que a pessoa era bem casada. E depois, quando a pessoa retorna para mim, realmente fez todo sentido. Tá vendo? Aí eu me encontrei. Aí já fiz mais outro curso. Agora eu estou terminando o curso de mesa real, que é uma outra técnica do baralho. Então, não tem isso. Os ciganos faziam? Faziam. Era o povo cigano, era outra história. Mas é o mesmo ou não? É bem similar. É bem similar. Tá? Mas tem o tarô, que é uma outra linhagem, uma outra vertente, uma área mais técnica, uma área mais magística, enfim, tem várias. Sim. Mas eu trabalho com baralho cigano terapêutico. Tá? Eu enfatizo muito isso, porque é essa parte terapêutica. Porque você trabalha o autoconhecimento da pessoa. Não são previsões do futuro? Não, eu até evito. Você até consegue. Se a pessoa vem, a pessoa te faz uma pergunta. Olha, eu estou com um trabalho em vista, eu quero saber se isso vai ser bom para mim. Você joga o baralho ali e você orienta. Tá? Você aconselha. Legal. Mas eu não decido nada por ninguém. Sim. Tá? E não trabalha a parte de saúde, a parte de relacionamento, você vai até um certo ponto.
Você não vai Bacana. falar ali para a pessoa, né? Ah, eu tô vendo morte na sua vida. Né? Sim. Ou tô vendo a traição. Você Até sabe, contorna. Mas você consegue identificar essas situações? Por exemplo, Consegue. e aí, como é que você faz? Tipo, nossa, eu não vou falar. Consegue. Mas Assim, você não pode fica- mentir também para o seu consulente, né? Eu evito algumas perguntas. Se a pessoa Tá. faz uma pergunta muito incisiva, né? Ah, eu vou morrer com isso? Eu falo, olha, eu não posso ver isso para você. Eu posso ver como é que está o seu campo na área da saúde. Aí eu vejo. Vai juntando. Tá, isso. Ah, será que eu caso com ele? Não, quem decide se casa ou não é você. Né? Isso eu não posso assumir a sua responsabilidade. Mas eu posso ver como é que está o seu campo para o relacionamento. Se está bom, se está aberto, se não está. Porque a gente trabalha com né? energia. Eu não trabalho com o seu físico. Você que vai decidir. Eu não posso falar para você, case ou não case. Posso falar, olha, aqui no seu campo não está bom para relacionamento agora. Legal. Então, eu fiz uma consulta uma vez com Búzios. Tarô. Não, qual que é a... De jogar é Búzios. Isso. Conchinhas. É também? Tratamento... Eu alguma coisa a ver? Não, tem a ver com essa parte, né, da energia também, né? Mas eu nunca fiz curso. E eu fui exatamente por questões da área de trabalho, né? Se eu sigo por isso, se não sigo. E daí a pessoa falou assim, olha, você está construindo bem, para você realmente é um bom campo de atuação, né? Porque você fala bem, mas vai levar uns meses... Depois, a partir de setembro, eu contei isso aqui esses dias, Contou pra mim. Contei pra você, né? Sim. A partir de setembro, você vai conseguir ter mais visibilidade, né? Aí, era começo do ano, né? Aí, aquelas que não entendem o tempo das coisas, né? Setembro. Mas que setembro, né? Qual setembro? Passou um ano, estava indo pro segundo ano, eu já tinha esquecido disso. Setembro, eu abri aqui o escritório. Olha. Foi em setembro, acho que uns 2 ou 3 anos depois, eu abri aqui o escritório, sem lembrar, sem, sabe, programar. Aconteceu, em 15 dias aconteceu, e em setembro foi uma virada de carteira, uma virada de chave, uma virada de clientela. E daí, depois de um tempo, é que eu fui refletir, eu falei assim... Olha, né? Então, quando a gente faz também, dependendo da terapia, né, que vai buscar, eu acredito que tem que ter muito desse autoconhecimento no sentido de você estar preparada para receber e aceitar o tempo que aquilo pode acontecer. Porque nada pode ser de hoje para amanhã, né? Como você disse, não tem como prever o tempo também, certo. como a gente trabalha com essa parte de energia... É o que eu falo para as pessoas. Então, eu faço a leitura do seu campo. Eu gosto de iniciar com uma pessoa, ao invés de chamar a pessoa para uma conversa terapêutica, eu fazia isso no começo. Até você tirar da pessoa o que realmente é importante, por que ela está ali buscando uma terapia, normalmente você vai porque você está num desafio, um problema, você está sentindo alguma coisa ruim, você vai procurar um terapeuta. Dificilmente a pessoa vai porque ela quer só fazer um tratamento de boa, né? Normalmente tem uma razão. Então, até a pessoa falar, são 50 minutos, 1 hora de conversa, às vezes vão 3, 4 sessões para você poder tirar uma coisinha ali da pessoa. No baralho, eu prefiro começar com o baralho, que tem uma técnica que chama mandala terapêutica. Uma das. Ali você observa 12 áreas da vida da pessoa. Então, ali você tira e eu devolvo para ela tudo que eu vi. Quando ela vem para mim, eu trabalho online só, então é pelo WhatsApp ali que a gente conversa. Que legal! Eu trabalho dessa forma. Eu faço sozinha, porque eu preciso só da sua data de nascimento e do seu nome completo para tirar para você. Facilita muito hoje em dia isso. Tem gente que desconfia um pouco quando eu falo que eu não abro câmera. Eu não gosto de fazer, porque a pessoa ela te atrapalha na leitura. Porque ela fica querendo perguntar demais. Então, eu prefiro fazer... Já abre uma carta. O que é isso aqui? O que é isso? Sai a carta do caixão. Ela entra em pânico. E caixão não significa morte. Ao contrário, significa que você vai renascer, que você vai renovar. Sabe? É o contrário. Então, a pessoa já fica assustada. E eu não gosto de fazer. Tira a minha concentração. Então, eu faço tudo, devolvo. Quando ela vem, ela já vem com tudo. Legal. Normalmente, ela já solta tudo que ela precisa. E aí que eu entro com o tratamento.
Tá? Quando eu tiro a carta, eu já entro com tratamento com os cristais. Como eu tá. trouxe para vocês, cada um tem um significado, Tem um cada um tem significado. uma importância, né? O cristal é energia pura. Então, tá um probleminha na saúde, eu já vou lá com o quartzo verde, já coloco ali, já faço os meus tratamentos energéticos, trabalho muito com energia. Eu tenho muitos reikis diferentes, né? Existe o reiki Legal. tradicional, que é o reiki Usui, mas tem muitos outros que foram surgindo a partir deles. Eu tenho iniciação em vários reikis, então, de acordo com o que sai, eu Vai utilizo. fazendo. E aí começa o tratamento. Aí a pessoa, você já explica, olha, eu aconselho você a fazer assim, fazer aquilo, esse tratamento, aquele. E aí a pessoa vai escolhendo. O que E ela vai nesse fazendo. meio tempo, quando eu devolvo a leitura, eu também já ensino algumas coisas que ela pode fazer sozinha. Bacana. Qual que é o desafio? Olha o autoconhecimento sendo testado. A maioria faz no começo e depois larga. Larga. Não continua. Sabe, gente? Porque cuidar do seu autoconhecimento, cuidar da sua energia é diário. É. Durante no o dia correria pode do dia a acontecer dia- alguma coisa que, sabe, você percebe. Sabe quando você dá aquele cansaço de repente? Você teve queda de energia. É Tá? É verdade. que nem quando começa a piscar a luz, sabe? Que tá Sim. para queimar e não queima? É você. Então, se você não corrigir essa tomada, a luz vai queimar. Vai queimar. É você. É igual aquele Sobrecarga. sentimento, né? Que muitas vezes entra ou uma pessoa, alguma coisa acontece, parece que fez assim, você arrancou Tira. totalmente Tem sua pessoa que tem energia. esse poder. que Às vezes a sente que pessoa é do suga, bem, né? gente. A pessoa é Nossa. boa, ela é uma pessoa, sabe, de confiança, que você gosta muito. Mas você percebe que depois que você conversa com ela, você sai assim que nem manga chupada. Isso. Não é? Só o Caramba, caroço. É verdade. Então, é a pessoa. Às vezes ela é inconsciente dela. Ela não sabe, ela não percebe. E existe aquela pessoa que é a esponjona também, né? Que ela pega de todo mundo. Absorve de todo mundo. Absorve, vai Certeza embora, que sou assim, eu. sabe assim? Porque às vezes Com eu a chego bem. negatividade, assim, ó. Até esses dias eu brinquei com uma cliente minha que eu tava na sala dela e ela não tava se sentindo bem mesmo, né? E eu comecei a sentir uns negócios esquisitos assim. Aí eu olhei pra ela, teve uma hora, eu falei assim, viu? Eu tô me sentindo assim, 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 assim. Você pegou dela. Ela, ai, acho que sou eu que tô passando pra você, porque é o que eu tô sentindo. Falei, caramba, e tanta coisa pra me passar, vai me passar coisa ruim. Turmalina, vai atender as pessoas com a turmalina Levar. aí, ó, no bolsinho, No gente, que bolsinho, ajuda. é. Ajuda a te dar um... Nossa. Eu vou Você pedir acredite. para você falar um pouquinho mais, porque a gente perguntou 3 dores, né? Das principais. E você falou aqui o autoconhecimento, que a gente já vem falando, autocuidado, só que também falamos agora, né? De você manter essa rotina, e a questão do amor próprio, né? E você Isso. tem tratamentos, aqui você também mencionou que tem tratamentos e falou um pouquinho do que você orienta, mas fala mais um pouco, por gentileza, dessa questão do amor próprio, o que precisa ser trabalhado, como que você trabalha essa questão, né? O que você orienta. Assim, eu gosto desses 3 As porque eles se complementam. Sim, Né? Para você ter o seu autocuidado, a sua autoestima, a sua autoconfiança, tudo que é A, parece que desembesta. O amor próprio, você tem que estar olhando para você e se aceitar primeiramente do jeito que você é. Não adianta ficar mascarando, achar que você é linda e maravilhosa e todo mundo que está no seu redor é que tem os problemas. sim. Né? Não é você. Os outros é que tem. Ah, que fulano é isso, ciclano é aquilo. Pode reparar, quando começa a pessoa a ficar muito reclamona de tudo, é porque ela que não está bem. Então, tem que parar e se cuidar. Tá? Então, comece a observar como que você reage às coisas do dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, quando você está sozinha com você mesma. Fica sozinha consigo própria? Tem gente que não fica nunca. Que se incomoda, né? Se incomoda não fica com nunca. silêncio, né? Sim, não consegue ficar sozinha e muito menos fazer alguma coisa. Não precisa meditar se você não tem esse hábito, mas se retire, tome um banho sozinha com você. Sozinha, tome um banho sentindo a água cair, sabe, deixando o seu pensamento livre, sem ficar ali tomando banho, já pensando que depois do banho você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, sempre vivendo no futuro. Sempre vivendo no futuro. É o momento para você, né? É os seus momentos. Como é que você está vivendo isso? Então, não adianta falar que você está com a autoestima em dia, que você está com o seu amor próprio, porque você está bem arrumada, está maquiada, está linda, maravilhosa, eu me cuido. Claro que é.
Você tem que cuidar também do seu físico. Sim. Tudo isso faz parte. Você tem que fazer atividade física, tudo isso. Porque a atividade física vai te proporcionar, muitas vezes, esse bem-estar que Sim. tanta gente precisa, não é verdade? Se maquiar, sair bonita, uma roupa nova, tudo isso ajuda. Mas e quando você tira tudo isso? Tá? Tá lá você, Acontece. sem nada, sem maquiagem, né? Nua. Você desnuda de tudo. Quem é você? Como é que você se sente? Você está feliz com o que você vê? Você se olha no espelho? Você conversa com você mesmo? Não é só falar sozinha, porque falar e responder, tem muita gente que faz. Né? Eu faço isso, eu pergunto, eu respondo. É no automático daí, né? Coisa que no automático discordo, você faz. não é? A gente faz. Mas mulher tem muito isso. Mulher tem demais isso, né? Até demais. Agora, como é que você lida com isso? Você está trabalhando esse amor próprio mesmo? Você está fazendo as coisas por e para você? Ou só para os outros verem? Para agradar os outros? Para seguir aquilo? Se você é casada, para atender os gostos do seu marido. Eu cortei meu cabelo, tô ousado. Meu marido gosta do cabelo mais comprido. A maioria dos homens, né? Mas ele não critica, não foi contra. Mas ele gosta, ele prefere. E eu tô achando o meu corte ainda, não tá nele. Tosei, agora tô deixando crescer um pouquinho para chegar. Eu tô encontrando aquilo que eu quero. Sim. É um direito da gente. Lógico. Eu quero mudar. E aí eu tô buscando. Então, você faz isso? Você tem essa coragem? Ou você fica escutando que os outros... Fica preso ao medo, né? Preso ao medo, sempre querendo agradar. Ao julgamento. E sempre querendo ser aquela pessoa que está sempre à disposição dos outros, sempre disponível para todo mundo. E quando sobra, né, quando chega a sua vez, você fala, opa, você não sabe o que fazer com você mesmo. E a gente precisa, às vezes, passar por alguns sustos para a gente conseguir entender algumas coisas, né? Seria tão mais fácil a gente já buscar, a gente entender, né? Prestar atenção no que o nosso corpo fala, como você disse lá no começo, né? Tudo é uma consequência de algo. Gritar para você e muitas vezes você não presta atenção. Porque depois que você passa por isso, você volta a ser do jeito que você era. É verdade. E até pior. Eu, ano passado, ou começo desse ano, não me lembro, me recordo bem, na fase do Henrico de fase difícil, né? Eu sentava na mesa para comer e ele falava assim, é porque eu não quero. Porque é isso. E o que mãe faz? Mãe não senta e não come até o filho comer, né? Até ficar. E eu não percebi que, tipo, nessa de ele fazer as birras, eu dar mais atenção para ele, eu estava deixando de me cuidar, de me alimentar. Até o dia que eu tive um piripaque, eu caí desmaiada no chão. Aí vai para o hospital, o que é? Hipoglicemia, por falta de alimentação, e não é por falta de me alimentar ali naquele momento, é por falta de uma rotina de saúde. E daí o enfermeiro olhou para mim e falou assim, quanto tempo faz que você não senta na mesa e você faz uma refeição bem feita, no sentido de você se concentrar no alimento, fazer o seu corpo entender que você estava se nutrindo. O enfermeiro me falou isso. Olha que... Eu falei assim, olha... Nos últimos meses tá difícil. Ele falou assim, por quê? Tem criança? Eu falei assim, tenho. Ele falou assim, tá, só que se você não se cuidar primeiro, quem que vai cuidar dela depois? Exatamente. Aquilo para mim foi um choque. Eu falei assim, é verdade. E eu mudei, eu inverti. Ele continua com as birras dele, com os momentos dele na hora de refeição. Eu sento, eu como. Se ele não quer comer ali do lado, eu me alimento. E depois eu vou entender o que ele faz, o que eu faço para alimentá-lo, para cuidar dele também. Mas eu coloquei, assim, a minha alimentação, a minha saúde, nesse quesito, em primeiro lugar. Você tem que se priorizar em tudo. Tem uma técnica que é mindfulness, que é isso. É você aprender. Aliás, até para você realmente seguir à risca o que ensina, você tem que se aprimorar muito. Eu já fiz curso, mas eu confesso que eu ainda não... É difícil, né? Porque a gente não sente sigo. até culpa em alguns momentos. Então, a comida, você tá ali, seja um prato de feijão, arroz, eu sou vegetariana, né? O reiki me puxou para isso. Que legal. Quando você faz o reiki, tem um aconselhamento, assim, uma sugestão que durante o autotratamento você não coma carne, principalmente a vermelha. E eu não comi mais. Aí eu deixei, fiquei mais um tempo comendo frango. Aí chegou uma hora que o frango começou a me enjoar. Ia comer, passava mal. Ia comer, passava mal. Aí eu parei com tudo.
Então, de tudo mesmo, faz quase 3 anos que eu não como. Mas, seja lá o que for que você vai comer uma fruta. O que é o certo? É você sentar, se conectar com a fruta, cortar um pedacinho, pensar de onde veio essa fruta, quem plantou, que nutrientes eu estou recebendo quando eu como, sabe? Mas não é assim passar ficha técnica, é uma coisa assim... Natural. Natural. Você vai comendo, degustando. Sabe esse negócio que a italianada trouxe, de você tem que ir na hora do almoço? Então, tudo errado. Tudo errado, entendeu? Você tem que buscar o silêncio, contemplar a comida. Aquela meia horinha para você se alimentar, silêncio absoluto. Depois você vai e conversa. E o que a gente faz? Totalmente oposto. A gente usa esse momento para fazer a bagunça. Fala de trabalho, de briga, tudo. Discute, grita, dá risada, não é? Exato. Então, tirar isso do brasileiro não é tão simples. Acho que de qualquer pessoa, sim, né? Sim, então, assim, mas também não me cobra. É isso que é importante. Eu já aprendi o que é certo. Então, não me cobra. É um não exercício consigo diário. Isso, não consigo isso ainda. E também não sei se vou conseguir. A gente tem muitas vidas. Eu acredito na reencarnação. Sim. A gente está aqui nesse planeta porque a gente deve muito ainda. Está passando por tudo isso porque é o nosso momento. Então, tudo que você aprender agora, você vai levar para a próxima. Aí você pensa, né, nas coisas e fala assim, ih, errei, tem que voltar, certeza. Por que eu fiz Vou ter que entrar na fila umas 50 milhões de vezes. Porque não deu, não foi nessa. Mas você já sabe o que é o certo. Isso é importante. Você sabe o que é o melhor. Tá? Então, tem muita coisa. Eu não tive meus filhos. Eu sou mãe, para quem assiste e não conhece, mas meus filhos já são adultos. Eu não tive os meus filhos na geração celular. Eu imagino que as mães passam hoje. Porque para não deixar, né, o marido, a filha adulta levar o celular para a mesa já é complicado. Mas a gente tenta evitar isso. Se desligar do celular, evitar falar de coisas ruins, Sim, desagradáveis, coisas tóxicas, reclamações, aborrecimentos. Meu marido e meu filho trabalham em escola ainda, então quer um lugar para ter aborrecimento. Então, a gente tenta evitar, pelo menos na hora da refeição. Sabe? Está muito latente isso, então vamos ficar quietinho, depois a gente conversa. Até para fazer uma boa digestão, né? Porque às vezes a gente começa a falar mas umas óbvio, coisas... né? Você percebe que você sai pesado. Então, por quê? Porque não é só o que você está comendo, é o que você está absorvendo. Semana passada eu estava sentada na mesa e o meu irmão falou assim, porque não sei o que, da funerária. Eu credo, funerária agora, né? Porque fulano lá faleceu. Eu falei, obrigada, não quero saber. Então, coitado, ele tinha 20 e poucos anos. Eu falei que eu não queria saber. Imagine se quisesse. Eu tô comendo, já revirou meu estômago aqui. E essa parte de energia, ela é tão ampla que ela pega em todos os sentidos. Você cuidar da sua energia, da sua autoestima, do seu amor próprio, tudo. Não é só você se preservar e você cuidar do seu corpo físico. O que você assiste na TV? O que você lê? O que você fala quando você se encontra numa roda de amigos? Sim. Tá? Qual é o principal assunto? Falar tudo mal isso dos atrai, outros? né? É falar mal dos outros? Aquilo que as pessoas falam de... as 5 pessoas que você interage reflete muito, as 5 pessoas que você mais interage reflete muito em relação ao seu pensamento, às coisas que você faz. Porque é exatamente isso, o seu convívio, o que as pessoas estão falando, vai refletir depois, né? Vai. O tipo de conversa, o tipo de atitude, o tipo de pensamento, tudo. Aí falar, mas então eu tenho que entrar numa redoma, eu não posso fazer... Não, claro que não. Você tem que viver normal. Você vai encontrar com pessoas que são exatamente isso que você fala aqui, né? As pessoas falam... Outro dia foi até... Você perguntou de situação engraçada, eu não lembrei nenhuma. O que eu vou contar? E agora você vai vendo, né? Eu estava na Hidro e não sei o que a pessoa falou, a moça lá que estava fazendo. Porque eu senti não sei o quê. E é inevitável, né? Você já vira e fala, faz isso. Eu já fico medicando. É o exercer as suas habilidades, tá certo. Aí eu não sei o que eu falei para ela, e aí ela me fez uma pergunta e eu falei que eu trabalhava com isso. Ela falou para mim, eu não acredito em nada disso. Eu falei, tudo bem. Ela falou, e como é que você faz? Como é que você trabalha com... Eu estou falando que eu não acredito, como é que você fala? Eu falo, não faço nada. Não faço nada, isso daí é o seu tempo.
eu acredito, e tem muita coisa que eu também ainda não acredito, que eu não Sim. pratico, então tudo bem. Se você não acredita, tá bom. É isso Pra daí. mim tá tudo bem. E você desmonta a pessoa, né? Ela ficou me olhando como que acho que ela queria que eu brigasse com ela, falasse assim, não, ou quisesse provar para ela o que eu estava Isso. falando. E isso já estou aprendendo, sabe? bacana. Não, é o seu tempo. Sim. Eu tive o meu, né? Isso que eu contei do baralho cigano é a grande lição da minha vida. Entendeu? Cada vez que o meu professor vai lançar o curso do baralho, eu boto lá meu depoimento. Lembra, Coloca. professor, no meu caso, que eu não gostava, E como eu isso é tinha importante, receio, né? o que transformou dentro de mim e agora por fora, né? Porque é o Sim. meu carro-chefe de trabalho, é o que eu mais, neste momento, é o que eu me identifico para iniciar uma conversa com quem eu atendo. Que bacana. O baralho. É, Tem hora que eu aprendizado até olho diário, de fora né? e falo, nossa, essa sou eu. Aprendizado, né? Vai Essa sou aprendendo, eu. fazendo e aprendendo, né? Sim, sim. Bacana. Eu queria muito que nós tivéssemos tempo para falar sobre a aula inicial que você nos deu em relação às pedrinhas. É. Nós fomos presenteadas, gente, com algumas pedrinhas aqui, com pedras. Pode chamar de pedras de tratamento? Pedra, como que São seria? cristais, né? Cristais Cristais mesmo, e né? Mas são pra pedras mesmo, né? A turmalina é tratamentos, pedra. É, né? Isso. Ela nos presenteou aqui, ela nos ensinou. Tem lá no seu perfil tudo isso? Tem. Tem como tem. ensinar Eu tenho e tudo mais? vídeos para cada uma dessas exclusivamente. Ai, que Isso. bacana. Então, Tem. ela vai deixar as redes sociais e vocês sigam lá porque é muito bacana. Eu sou muito leiga nesses aspectos, mas vou fazer certinho tudo que já nos orientou aqui. E antes de finalizar, né, nós gostaríamos que você falasse, não só para nós aqui, mas para todo mundo, o motivo pelo qual você quer ser lembrado. Nós temos aqui o nosso bordãozinho, né, que pode falar bem, pode falar mal, pode falar delas. E nos diga, então, por qual motivos podem falar de você, pelo qual você quer ser lembrada. Isso, eu quero ser lembrada porque o trabalho com autoconhecimento, ele é essencial. E eu posso te ajudar a se conhecer melhor. Que bacana. Com certeza, a terapia holística, eu falo vibracional, porque eu gosto muito de técnica vibracional. Eu não falei muito sobre os 21 dias, que não é todo terapeuta que trabalha com isso, mas é você enviar energia por 21 dias. Eu faço gratuito num grupo que eu tenho no WhatsApp e faço particular. Mas assim, cobrando bem baratinho. É só uma taxinha mesmo para a pessoa se autorresponsabilizar. As pessoas, às vezes, eu já recebi até comentários do tipo, como é que você cobra para enviar energia? Eu acho errado. Falei, mas eu não estou cobrando o envio da energia, eu estou cobrando o meu trabalho, É lógico, meu tempo, o conhecimento. O tempo que eu me dedico para fazer esse envio. Sim. Né? E a taxinha é pequena mesmo. É para a pessoa ter a autorresponsabilidade. Porque cada um tem que fazer a sua parte. Sim. Com Eu fico certeza. enviando energia para você e você continua fazendo tudo errado, tudo errado, tudo errado. Ou seja, né? Então, quando seu... você paga, nem que seja, eu cobro 20, 25, 30, coisas assim. Você paga R$30, você não fala, eu estou pagando, então eu vou fazer. É assim mesmo. E a gente pagando. aprende isso com o tempo, né? Eu já fiz também tanta coisa gratuita e as pessoas não davam valor, e a hora que você cobra, daí a pessoa fala assim, não, vou fazer, porque eu tô pagando, né? Isso, então você se conhecer é super importante, sabe? Bacana. Trabalhe o seu autoconhecimento todos os dias, não se assuste, não se espante com o que você vai descobrir, porque nós somos seres humanos. É verdade. Nós somos muito imperfeitos, nós temos muita coisa para aprender, para evoluir, para modificar. E quando a gente cria consciência disso e aceita isso sem se cobrar, mas ao mesmo tempo se movendo para melhorar aquilo que a gente pode, a gente está trabalhando o nosso autoconhecimento e todos os outros assuntos que a gente falou aí hoje. Ai, que Muito bacana. Adoramos. Foi muito bom. Adoramos mesmo. Acho que né? 1% a gente aprendeu hoje. Tem muito ainda, Tem né? muito, mas eu vou praticar. Eu fiz um grupo que foi de organização, né? De que eu entrei para o grupo da professora. Para mim, professora, para vocês, Vera Carvalho, por favor. Acho que você participou do Money Eu Reiki, participei. não foi? Eu participei que nós Sim. tínhamos com a atividade física, Autoestima e movimento. Eu não sou uma pessoa ativa normalmente em grupos, mas eu sou uma pessoa que faz ali quietinha, né? E uma das coisas que eu adotei como hábito, que eu faço constantemente, é pegar
aparelho, o celular e eliminar fotos antigas, eliminar as coisas assim. Limpa a sua vida de tudo. Eu adotei aquilo De porque tudo. começou a me fazer mal, me incomodar depois que eu limpei, porque vinha todos os dias uma atividade. Isso. E no dia de limpar, abrir guarda-roupas e tirar tudo que não te pertence mais, que tá ali sobrecarregando, eu fiz aquilo, eu falei assim, caramba, quanta coisa que não precisava Sim. estar aqui, quanta coisa que gera autocobrança, né? E a gente não precisa. Então, e um acúmulo foi muito energético desnecessário. Exato. Então, foi muito bom. Então, eu particularmente recomendo muito, buscar ajuda, recomendo conhecer um pouco mais, assim como nós estamos conhecendo, e Sim. vamos aplicar, né? Vou pedir para você deixar suas redes sociais para que possam te seguir, para que possam aprender junto contigo e também procurar pelos seus atendimentos. Tá, vocês me acham no @Vera Carvalho Terapias, no Instagram. É mais lá que eu atuo com essa parte. O meu Facebook é mais para parabéns para você. O meu também. Vai para a minha página do Face, que eu publico no Instagram, então é lá. E eu tenho um canal no YouTube também, que é o Ler e Crescer, Legal. que eu não abandonei totalmente a professora. Como a professora estava ali me acompanhando, né? Como é que fala? Ajudando, auxiliando. Ao mesmo tempo, assim, o fantasminha da professora ali em mim, te equilibrando. Eu falei, vamos embora, vamos lidar com tudo junto. Aí eu mudei o meu canal, que eu tinha algumas coisas terapêuticas, eu zerei ele e transformei no Ler e Crescer, onde eu faço leituras. Eu estou lendo um livro do Mário Sérgio Cortella. Eu ia perguntar se era só infantis, mas não. Não, nada de infantil, nada. Legal. Eu estou lendo um livro do Mário Sérgio Cortella e tem algumas outras tipos de leitura que eu coloco lá, mas sempre com fundo terapêutico. Então, eu vou lendo e vou incluindo a terapia junto, os aconselhamentos no meio da leitura. Tá lá o Ler e Crescer. Faz pouco tempo que eu comecei, mas tá lá. Tamo Que indo. Que legal. bacana. Isso. Já ganhou seguidoras aqui, com certeza. Tá lá. Mas como na terapia mesmo, vocês me acham no Instagram, lá consegue, na bio, tem o meu WhatsApp, quem quiser me chamar. Maravilha. Legal. Eu acesso ao meu grupo gratuito também, eu estou sempre divulgando. No meu grupo gratuito, eu estou sempre fazendo envio energético, 2 vezes por semana. Um dia eu envio Reiki, outro dia eu envio Shambhala, que é uma outra técnica Que energética. legal. E faço sorteio de leitura de baralho, e faço que promoção de gostoso. valores para a turma, e assim vai. É Legal. Vera Carvalho Terapias, né? Isso. @Vera Carvalho Terapias. Entra lá, segue, interage, engaja. Entre em contato E com rola ela, o que com feed, certeza. que E tem rola, muita coisa. Tudo isso que eu falei aqui é As pessoas têm uma tem preguiça muita de rolar o coisa lá. feed, isso é Você vai verdade. aprender a fazer Ho'oponopono, nem falei do Ho'oponopono, uma técnica A maravilhosa. gente precisaria, acho que um dia inteiro, né? Pra falar de tudo e tirar as nossas auto-perdão, dúvidas. sabe isso de falar da autoestima, do autoconhecimento, você fazer Ho'oponopono diariamente com tudo que te aflige. Gente, vocês não sabem como é transformador. Que Muito bacana. Depois que você aprende, você passa o dia fazendo. Que maravilha, né? Conseguir equilibrar. Mas não precisa ser assim, eu sou uma pessoa normal, como todo mundo. Sim, lógico. Trabalha, vive, Não briga, existe aquela questão de não. falta de tempo que a gente Mas fala, quando né? a coisa aperta, você sabe aonde recorrer. Entendeu? As pessoas Isso falam é a assim, terapia holística. nossa, não existe, não dá tempo de fazer tanta coisa. Claro que dá, é um Dá. pouquinho. É que as pessoas acham que tudo tem que ter Tempo ali é a gente que né? faz, É a gente. que Outro faz. grande ensinamento que a terapia holística vai te ensinar. Quanto melhor você tiver com o seu emocional, com o seu equilíbrio, Sim. mais tempo você vai ter. Olha. O tempo, assim, ele cede pra gente. Sabe? Você faz, você olha e fala, nossa, ainda são 9 horas. Sabe? É porque você tem mais concentração, você tem mais você equilíbrio, está mais tranquila. tudo. A tranquilidade, a paz interior é tudo. E a terapia te ajuda a conquistar a paz interior. Ela não é 100%, ela não é o tempo todo, mas ela existe. Ai, que maravilhoso. Fiquei apaixonada. Muito bom. Gostou, Deia? Sim, aprendemos um pouco mais. E é como a gente falou, né? É só um pouquinho de um universo de novas possibilidades aí que foram apresentadas hoje, né? Sim. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente, compartilhando do seu conhecimento, do seu tempo precioso, né? Nos fez mais feliz, com certeza vai fazer muitas pessoas ali também
feliz, um pouco mais entendedoras, digamos assim, né, do assunto. E espero que você continue aí na sua jornada, nessa nova fase, com toda essa energia, com todo esse amor que eu sei que você coloca nas coisas. Sim, com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigada por poder divulgar e passar um pouquinho aí desse conhecimento para todo mundo. Legal. É isso, gente. Obrigada a você que esteve com a gente nesse programa especial. Sigam a Vera e não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Spotify e também no YouTube. Um beijo grande para vocês e até o próximo. Um beijo!